Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu e lhe disse: Na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel, e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como creríeis, se eu vos falasse das celestiais? João, capítulo 3, versículos 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, número 1 a 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: Não te maravilhes de eu te ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito,
Significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo, e que o Espírito é independente dele. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao evangelho de hoje. Esse evangelho aqui é um dos evangelhos mais maravilhosos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele fala sobre a reencarnação, coisas muito legais, assim, que estão no Novo Testamento e informações que todo espírita deveria saber. Então eu recomendo que vocês leiam todo esse trecho. Nós tivemos que pegar apenas a parte da conversa de Jesus com Nicodemos, porque senão ficaria muito demorado a leitura de vocês. Então leiam o que vem depois disso, que é muito legal. Ele fala sobre vários pontos de reencarnação na Bíblia. Mas vamos aqui destrinchar a conversa de Jesus com Nicodemos. Mas é importante citar, uma coisa que ele fala aqui, uma observação que eu já falei no último evangelho, que ressurreição, que era o que os judeus acreditavam naquela época, os judeus acreditavam em ressurreição. É a mesma coisa que reencarnação de hoje, porque eles consideravam, por exemplo, a história de Lázaro, a história de Elias, tudo ressurreição, mas a ressurreição só pode ocorrer quando a pessoa volta com o mesmo corpo naquele momento, né? Mas como seria o caso do João Batista com Elias, que ficou óbvio que Jesus estava falando que ele voltou em outro corpo, logo é uma reencarnação. Na verdade, eles não sabiam direito como é que funcionava isso, então eles acreditavam uma coisa muito vaga, né? Eles acreditavam tanto em ressurreição como em reencarnação, mas chamavam da mesma coisa. Antes de iniciar esse diálogo que nós vamos ler agora, é importante frisar que Nicodemos era um seguidor de Jesus, mas em oculto. Tanto ele como José de Arimateia, José de Arimateia foi o que pediu o corpo para Pilatos, pois era um homem muito influente, inclusive amigo de todas as autoridades romanas, e o Nicodemos, que era um grande, vamos dizer, uma grande autoridade também, né? Eles faziam parte dos fariseus, eles eram fariseus na realidade. Essa religião que acabou condenando Jesus à morte. Então eles morriam de medo de serem descobertos, porque eles foram descobertos, obviamente, depois que Jesus morreu, eles não aguentaram e acabaram assumindo, que eram seguidores de Jesus, pedindo o corpo para o Pilatos, para o Pôncio Pilatos, que era o governador daquela época, daquela região. E aí eles fizeram um enterro para Jesus, pagaram aquele lugar que ele foi enterrado, que era uma coisa altamente cara. Imagina só, naquela época era pobreza extrema, ter um espaço daquele para enterrar uma pessoa. Ele gastou bastante dinheiro, pagou, deu tudo do melhor que ele podia dar naquele momento. Mas esses dois, eles ficaram, obviamente, depois eles foram perseguidos pelo povo judeu, né? Então eles eram homens muito inteligentes, homens da alta sociedade dos judeus, né? Influentes, mas eles tinham tanto medo daquele povo revoltado e daqueles próprios colegas deles, do Sinédrio, né? Esses colegas deles, eles tinham muita raiva de Jesus, porque Jesus falava de amor e caridade, e esses colegas deles falavam somente de colocar dinheiro no templo, de rezar ajoelhado na rua para todo mundo ver, só desse tipo de coisa, né? Então eles fizeram o que fizeram, que até que conseguiram realmente crucificar Jesus, né? Quem fez isso foram esses próprios colegas do Sinédrio. E o Sinédrio, que Nicodemos fazia parte,
era como se fosse a lei, vamos dizer, daquela área, né? Então Nicodemos pediu para encontrar com Jesus, e ele fazia esses encontros às escondidas. Na realidade, ele ia durante a noite e encontrava com Jesus. Então, nesse encontro, este homem, que era um dos homens mais inteligentes da época, conversou com Jesus e fez essas perguntas. Então, esse diálogo que nós vamos ler é entre Nicodemos, que é esse doutor da lei, vamos dizer assim, e Jesus. Então Nicodemos chega para Jesus e fala, vamos ler desde o começo, nessa parte. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então isso foi o que Nicodemos falou. E aí Jesus respondeu. Jesus responde: em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Jesus está dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Na verdade ele está dizendo assim: ninguém vai evoluir se não reencarnar. Essa é a tradução, vamos dizer assim. Aí Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem que já está velho, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Ou seja, você vê que para esse homem, ele pensou assim, nascer de novo deve ser ele entrar no mesmo corpo, né? Entrar de novo na mãe, como que ele vai renascer de novo, né? Aí, renascer, né? Não renascer. Aí Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha a resposta de Jesus: se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E por que Jesus respondeu e separou a água do Espírito? Porque naquela época eles acreditavam que tudo tinha nascido da água, os animais, as plantas. Vocês podem ler aí, inclusive está nesse texto aí, podem pesquisar sobre isso. Então Jesus quis mostrar para ele que a água, a parte material é diferente do espírito. E também para dar para nós um aviso hoje, porque nós sabemos que a água ela realmente origina a vida num planeta como o nosso, certo? Cada planeta tem suas características, mas no nosso é preciso a água para que ocorra a vida. Tanto o início da nossa caminhada, vamos dizer, animal começou na água, né? Como hoje o espermatozoide utiliza-se a água e por aí vai, né? Então a água está em vários processos nossos. E Jesus saberia também que hoje a gente compreenderia isso, então ele deixou claro que a água, ou seja, a vida material, ela está separada do espírito, né? E aí ele continua: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Ou seja, aí ele deixou muito claro que a reencarnação ela traz um novo corpo material, mas o espírito é separado, continua, né, na mesma coisa que ele falou. Mas é interessante aqui que ele fala: o que é da carne é carne, espírito é espírito. Ou seja, ele está separando mesmo, né? Aí ele fala: não vos espanteis se vos digo que é preciso nascer de novo. Ou seja, não toma susto porque eu estou dizendo que realmente é preciso nascer de novo, né? Que eu estou dizendo isso para vocês. Aí ele conclui: o Espírito sopra onde quer que escutai a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, olha que coisa impressionante o que ele está falando aqui. Essas são palavras de Jesus, né? Ele está dizendo que o que ocorre com aquele homem que é nascido do Espírito? Ocorre que aquele homem que é nascido do Espírito, ele sopra onde quer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, é a reencarnação. Quando a gente reencarna, a gente não sabe de onde a gente veio nem para onde a gente vai. Então o homem nascido do Espírito, é isso que Jesus está falando. O Espírito, quando reencarna, não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Então não existe mensagem mais clara que essa, né? Só faltou Jesus desenhar. Só faltava Jesus fazer um desenho e deixar para a gente olhar, porque não é possível, né? Nicodemos perguntou:
Aí ele continua: ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito, né? Aí Nicodemos pergunta: como pode isso acontecer? Jesus lhes disse: sois mestres em Israel e ignorai essas coisas. Em verdade eu vos digo, que apenas dizemos o que sabemos e apenas damos testemunho do que vimos, e entretanto não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditai quando vos falo das coisas terrenas, como acreditai quando vos falar das coisas do céu? Ou seja, Jesus está falando assim: você é o cara mais inteligente daqui, um dos mais inteligentes, e não entende? O que vai adiantar, né? Eu te falar das coisas do céu, se você não está entendendo nem as coisas terrenas. Quando ele pergunta, vamos dizer mais detalhes. Nicodemos fala: mas como assim, Jesus? Está meio confusa essa história para mim, que eu ainda não consigo entender. Aí ele fala: você que é tão inteligente, não entende nada da terra? Não entende nem o que eu estou te falando da vida material? Não tem como te falar as coisas do céu, né? Então, assim, essa conversa é um claro testemunho, vamos dizer, da reencarnação, certo? Nós sabemos que a reencarnação fazia parte dos livros da Bíblia. E no segundo concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, eu fiz um vídeo sobre isso, ele foi retirado, foi removido, né? Porque o imperador quis remover. Eu não vou explicar isso agora porque tem um vídeo sobre isso. Então, pessoal, nós sabemos que apesar de todos os mexe-remexe tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, né? Porque naquela época não existia pendrive, não tinha nuvem no Google, nem nuvem da Apple para você armazenar os arquivos. Então, os originais da Bíblia, eles tinham que ser copiados da pele do animal para outra pele do animal, para depois de um certo período iniciar o período que existia o papiro, né? E por aí vai. Então isso foi copiado milhares de vezes. Além das traduções, porque a maioria das Bíblias que nós temos aqui no Brasil, principalmente aquelas religiosas, como a que está na mão dos católicos e dos evangélicos, elas têm muita, por exemplo, passou do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para o inglês, aí se perde-se muito o sentido, né? Além das palavras que podem ser esquecidas ou modificadas. Se o cara está fazendo uma cópia de um original, né, que não é mais original, uma cópia da cópia, porque eles faziam essas cópias, como eu expliquei, e o cara tá com dor de cabeça, ele erra a palavra ou esquece e fica por isso mesmo. Como é que a gente vai saber se isso está certo ou não? Mas apesar disso tudo, apesar do Concílio de Constantinopla de terem retirado à força, né, a reencarnação da Bíblia, existem muitas passagens que estão falando sobre a reencarnação, muitas, não é só esse trecho que a gente separou. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem mais passagens. Então, pessoal, vamos começar a se questionar sobre o que está acontecendo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas religiões que estão pregando mentiras. Tem religiosos que pegam a Bíblia e pegam 2, 3 pontos e ficam batendo naquela tecla, e aparecem uma coisa que não tem nada a ver, e ainda inventam mais coisas sobre isso. Então as pessoas saem de lá achando que aquela é a verdade, e elas não se questionam sobre isso, elas não pesquisam se isso está correto ou se isso está errado. Se a gente pegar uma receita de bolo e destacar o açúcar e a manteiga, e só falar do açúcar e da manteiga, e o dia inteiro ficar falando açúcar, manteiga, quando você ouvir falar de bolo, você vai falar: isso é um veneno, porque só vai vir o açúcar e a manteiga na tua cabeça, não é verdade? Então é isso que eles fazem, eles pegam algum pedaço da Bíblia, manipulam as informações e ficam só batendo naquela tecla, na tecla. E isso causa uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Então, pessoal, vamos abrir os olhos, compartilhar esse material, falar para as pessoas sobre isso, para elas pesquisarem, para elas lerem elas mesmas, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho. Coloquem suas dúvidas aí abaixo e nós responderemos. Muito obrigado, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento.
Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!